Quando ela era pequena, a gente tentou ensinar cores. Então, era uma criança que não falava, que tinha um cognitivo muito complicado para ser ensinado, tinha péssimo prognóstico de desenvolvimento, para não dizer quase nenhum, né? Era uma criança com grau 3 de suporte, o antigo severo, com deficiência intelectual, com apraxia severa de fala. Então, era um quadro muito crônico, muito de se olhar e falar assim: vai ser difícil aqui, né? E eu ouvi vários nunca. Nunca vai, nunca vai, nunca vai. E em um dos nunca, a gente estava tentando ensinar cores, e ela estava numa clínica super boa aqui de Ribeirão, super de ponta para autismo e tal, e não deu, não conseguiram ensinar. E aí eu tirei dessa clínica, fui para casa, levei uma terapeuta para casa, eu falei, vamos fazer isso junto. E não conseguíamos, tentamos, não conseguíamos. Mas aquilo nunca saiu da minha cabeça, essa menina vai aprender cores um dia, eu não sei como, mas vai aprender, e eu declarava isso, né? Um dia eu estava tomando banho, veio como se fosse naquela época tinha fax, veio como se fosse um fax na minha mente, faz isso. Eu saí do banho rapidinho, desenhei o que eu tinha visto, de olho aberto, né, tomando banho. Chamei a psicopedagoga e falei, faz isso, usa esse material e você vai fazer assim nessa ordem. Tá bom, tá bom. 4 dias ela aprendeu cores. Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar, essa mesa preparada que tem o intuito de trazer edificação para a sua vida. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com Lena Pimenta, uma irmã querida em Cristo, e hoje nós vamos falar aqui de um assunto que é muito pertinente e importante, que muitas vezes é deixado às margens, mas não pelo Senhor, e muito menos pela Lena, né? Que o Senhor tem inspirado, desafiado a levantar essa bandeira. Nós vamos falar sobre inclusão, mas uma inclusão de verdade. Então, seja bem-vindo para estar com a gente. Fica aqui. Eu tenho certeza que se você ficar até o final desse bate-papo aqui, você vai ser muito abençoado. A Lena é uma mulher de Deus, tem uma família atípica, convive assim há algum tempo já com os desafios assim de viver nesse contexto que é tão desafiador, que cada vez mais a gente vê famílias assim, mas mesmo que seja desafiador, a gente sempre vê Deus sustentando, ensinando, trazendo graça, e é a graça de Deus que nos sustenta. E eu tenho certeza que a Lena pode agregar muito à sua vida, tá? Então, já quero te convidar, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, dá uma força para nós, ó, rapidinho, ó, 2 segundinhos, você só levanta o dedo aí, ó, dá um clique aí no inscreva-se, curte também, comenta, por favor, deixa um comentário se te abençoou, à medida que a gente for conversando, comenta aí o que você acha, expressa a sua opinião. A nossa ideia aqui é agregar de fato, congregar, juntos, unidos, agregar fé, conhecimento e virtude, tá bom? Se você quiser nos ajudar, nos apoiar, a gente continuar produzindo conteúdo aqui de qualidade, nos ajude, tem as informações aí, como que você pode fazer isso também. E vamos embora, sem mais delongas. Lena Pimenta. Ô, Lena, obrigado por ter aceito. Obrigado eu por estar aqui, sempre um prazer estar falando com um homem de Deus e ainda sobre um assunto que está no coração de Deus. Que bênção. É um privilégio ter você aqui. Quando eu te vi a primeira vez, foi muito marcante para mim, tá? Depois eu vou até compartilhar um pouquinho isso. Mas você, formado em Direito, atua na área de Direito Imobiliário, Isso. também é líder do PL Mulher. Além de tudo isso, de ser mãe, esposa, fale um pouquinho sobre você, apresenta aí, conte um pouquinho de você para nossos irmãos te conhecerem, por favor. Bom, eu mudei para Ribeirão Preto há quase 30 anos, vim fazer faculdade e num acampamento de carnaval acabei conhecendo meu marido, que na época já congregava na nossa atual igreja, né? E por fim acabei ficando, né? Casou, teve filhos, fiquei. E formei em direito. Meu marido estava em outra cidade, que ele fez medicina. Depois nos encontramos pós-residência dele, casamos e ele se estabeleceu em Ribeirão, né? E aqui estamos, na mesma bate-igreja aí, né? Há quase 30 anos, que é o meu tempo aí de Ribeirão Preto. E nesse tempo eu acabei me formando, fiz uma pós-graduação em Direito Imobiliário. Sempre fui apaixonada por essa área, mexer com imóveis, eu tenho um fascínio por isso até hoje.
Tanto que quando você falou, traz alguma coisa, ó, a respeito imóveis, tudo tem a ver com imóveis, né? Eu ainda estudo muito sobre isso, eu acho que tem a ver com a questão de moradia, de habitação, lar, mesa, casa, né? O lugar onde a gente recebe amigos, somos recebidos na casa deles, tem a ver com a casa de Deus. A casa nos remete a um lugar de aconchego, né? De estarmos, compartilharmos, congregarmos, e por isso acho que talvez meu viés aí para essa questão imobiliária. E aprove a Deus, né, que ao gestar aí gêmeas, uma delas acabou desenvolvendo autismo por volta ali de 1 ano e meio, 2 anos de idade, e aquelas notícias que vem que dá um nó na vida e muda tudo, né? Dá um 360 inteiro. Aí eu vinha num rumo profissional que eu tive que, eh, na verdade, readequar completamente. Aí eu mudei, levei o escritório para minha casa, tive que dar um tempo, acabei tirando creche, sou corretora também, acabei enveredando um pouco para a área de construção civil. Sou tão apaixonada que eu resolvi construir, né, casas para famílias. E, enfim, então a gente tem trabalhado com imobiliária também, que temos atualmente. Então, a Lena acabou em- atuando nessa área relativa a imóveis profissionalmente, mas a Lena também é mãe típica e atípica, que eu tenho gêmeas, uma com autismo, a outra com desenvolvimento normal, né? E sou esposa, né? Congrego numa igreja, tem nas nossas limitações de tempo, a gente consegue servir em uma coisa ali, uma coisa aqui, e tem o servir a comunidade também, né? Através, como você citou, a questão do PL Mulher, é algo que Deus me trouxe como uma importância de ser voz, de levantar uma bandeira em relação às mulheres, e não só as mulheres atípicas, que é uma situação de vulnerabilidade socioeconômica muito grande hoje, que essas mães, em regra, passam por divórcio, são abandonadas financeiramente pelos ex-companheiros, né? E ficam ali por conta de cuidar dessas crianças, sem poder trabalhar, essas crianças não são muito bem aceitas em escolas, em creches, e tem toda essa dificuldade. Então, Deus me chamou também para esse acolhimento social, né? E espiritual também, né? Material, emocional, tudo dessas mãezinhas. Hoje eu com uma amiga minha, que é irmã também, que graças a Deus já está congregando comigo, a Ednete, beijo. Nós criamos um grupo que chama Cuidar, né? O tema central dele é cuidar. Lá tem aproximadamente 100 mãezinhas atípicas de Ribeirão e região, e elas são muito acolhidas, em todos esses sentidos. E tem uma criança que não está se alimentando muito bem, a gente faz visita, ora com a mãe, né? Faz todo aquele acompanhamento espiritual. Tá faltando um medicamento, a gente vê como consegue providenciar, a gente orienta juridicamente, orienta em termos administrativos para pleitear direitos, a gente acolhe com alimentos, graças a Deus, Deus tem provido aí as cestas básicas necessárias, mês a mês. Então, é um acolhimento completo. E algumas dessas mães começaram a congregar conosco também na igreja. E Deus tem, enfim, me levantado realmente, me colocado em algumas situações de ser voz mesmo, para mulheres em geral, e a política engloba todas, as atípicas e as não atípicas, né? No sentido de tantos feminicídios que a gente tem visto na mídia ultimamente, né? Os direitos das mulheres, o posicionamento das mulheres, a questão da mulher se politizar no sentido de pleitear direitos, de saber os seus direitos, de também, por que não, né? Pleitear vagas em cargos públicos, eletivos. Então, enfim, de uma forma geral, e tudo isso aí é um pouco da Lena hoje. Que bênção. Ô, Lena, que bênção. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sabia desse grupo, não, ué. Que Não, legal. tem mais ou menos 1 ano. Nó, Assim, que ele não é legal. tão. A gente tinha de uma maneira informal, sempre acolhemos, né? Eu e a Ednete, ela é mãe atípica também.
e aprove a Deus nos unir há uns 5, 6 anos atrás, e desde então nós grudamos uma na outra e temos sido chamadas mesmo para ajudar outras mães em situações de vulnerabilidade, né, como eu relatei. E recentemente a gente colocou no coração, assim, no sentido de vamos institucionalizar isso, vamos criar uma associação, né? E a gente, no momento, está estudando qual o formato jurídico que a gente vai dar para esse grupo, até para facilitar o recebimento de doações, né? Essa legitimidade junto ao poder público, junto a empresas, enfim, acho que vai facilitar tudo. Então, no momento, a gente está nessa transição. Somos um grupo informal de apoio, né? Socioeconômico, espiritual, emocional, e pretendemos em breve, né, estarmos legalizados com o CNPJ, tudo bonitinho, ainda não sabendo muito bem qual formato. Nossa, que bênção, que bacana. Bênção de Deus. Ô, Lena, para você, assim, você contou, assim, né, que a sua filha, você teve as gêmeas e uma delas desenvolveu. Desculpa a minha, assim, Ignorância. ignorância, mas, assim, como é que foi isso? Porque, assim, o autismo, ele é uma coisa congênita, de fato, que já está inerente ali, e aí a criança nasceu com aquilo, depois você vai descobrir. Ou não, é algo que também pode ser desenvolvido por causa de algum evento específico, alguma coisa específica. Porque, assim, muito se fala hoje, assim, na internet a respeito de muitas coisas, assim, sobre o autismo e tudo mais. E é uma coisa bem sensível também, né? Ou fala de tecnologia, de celular, de não sei o quê. Como é que foi esse processo para você? Se você puder compartilhar um pouquinho, da sua filha, o descobrimento e tudo mais, né? Sim. O autismo, em 70, um pouco mais de 70% dos casos, a criança já nasce com o autismo, né? Não é uma doença, é um transtorno de neurodesenvolvimento que faz com que esse cérebro ele se desenvolva de uma forma diferente. Mais ou menos um Android, um Apple, sistemas diferentes, Uhum. fazendo uma analogia aqui bem grosseira, né? E Mais excelente, fácil de e entender. excelente, sim. Então, é um cérebro que funciona diferente, por isso que ele é neurodivergente, né, o termo técnico. Mas em 30 e poucos por cento dos casos, ele ocorre de forma regressiva. Então, as crianças elas nascem, se desenvolvem normalmente, baseado em marcos de desenvolvimento já estabelecidos pela ciência, né? Então, com 6 meses tem que fazer tal coisa, com 1 ano tem que fazer. Então, ela tá ali tudo bonitinho. Aí, por volta de entre 18 meses, que é 1 ano e meio, a 3 anos de idade, do nada, essa criança regride. Então, ela perde habilidades que ela tinha. Então, a criança falava, do nada ela para de falar. A criança se alimentava, do nada ela não se alimenta mais, ela tem um problema ali, um sério distúrbio alimentar, passa a desenvolver, né? Ela comunicava, ela tinha uma troca social, uma interação, do nada ela não olha para ninguém, ela não responde quando é chamada e se isola num mundinho ali dela, tal. Então, esses são os casos então de autismo regressivo, dos quais a minha filha se enquadra. O autismo regressivo hoje, assim, já fui em alguns congressos, nada é 100% hoje ainda sobre o autismo, mas se sabe que muitas coisas contribuem de alguma forma, muito embora não se saiba ainda em que percentual, né? Mas o que a neurologia e a neuropediatria fala muito para justificar esse autismo regressivo é que existem algumas fases de desenvolvimento uma poda de neurônios, que é chamada poda neural, né? E por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ocorre uma delas. E aí, o que que Isso acontece? naturalmente. Naturalmente, é É igual. porque eu condicionava a poda neural com tecnologia. Não, não. É Entendi. mais ou menos a poda. Você tem alguma planta em casa? Então,
tem lá a É como se o plantinha próprio cérebro frutífera. fizesse isso organicamente, porque existe Isso. alguma lógica nisso. Isso. Precisa haver. Então, se você tem uma planta frutífera de tantos em tantos tempos, 6 meses, 1 ano em ano, você tem que podar o quê? Os galhos secos, para que a energia da planta foque nos galhos que vão gerar frutos, para que esses frutos de fato venham bons, doces, enfim. Se você não poda essas plantas nos tempos corretos, essa planta não dá fruto, porque ela está com energia dispersa, né? Ela não consegue focar naquilo que é muito importante, mais importante para aquela fase do desenvolvimento dela. Então, fazendo uma analogia, para a criança e para nós também, adultos, funciona da mesma forma. O cérebro, Deus, na sua gigantesca, infinita sabedoria, já criou o cérebro para se podar, né? Então não precisa ninguém entrar lá e cortar os neurônios, como a gente faz com a planta. Mas o próprio cérebro, ele entende que algumas conexões passam a não ser mais necessárias a partir daquela idade, para que se abra caminhos para novas conexões necessárias para que a criança se desenvolva dali por diante. E quando ocorre essa poda neural, ela é feita de uma maneira errada. E aí corta-se, por exemplo, o neurônio de fala. Corta-se o neurônio de comunicação social. Então, não se sabe ainda por quê, né? Essa poda é feita de forma errada, mas ela acontece erroneamente e provavelmente essa é uma das justificativas, né, científicas para o autismo regressivo. Aquele em que a criança não nasce autista, mas após uma certa faixa etária lá, ela passa a apresentar os sintomas. Não sabia disso, que Vivendo e interessante, hein? aprendendo. Você sabe que assim, eu sempre atribuo, sabe, Lena, essa questão das patologias ao pecado, no sentido que assim, uma vez que nós somos seres humanos caídos, nós já estamos corrompidos pelo pecado. Sim. Então, teoricamente, o natural é a corrupção mesmo. É a gente desenvolver patologias porque a gente vive no mundo caído. Sim. Então, eu atribuo muito a isso, a nossa natureza caída. Então, todos nós estamos suscetíveis a ter qualquer tipo de patologia. Por quê? Uma vez nesse mundo caído, né? E aí eu fico pensando nisso, sabe? Às vezes essa questão da disfunção do cérebro, que era uma coisa para o cérebro fazer para funcionar, para ser bom, mas por causa da queda, da corrupção, ele vai lá e ele faz de maneira errada, né? Fala-se também, por exemplo, vamos tratar da modernidade, né? As mudanças que a gente teve com os nossos hábitos de 100 anos para cá, de 50 anos para cá. Então, a gente vivia num mundo em que a comida era mais natural, tinha o natural, tinha menos agrotóxico, né? E hoje é o inverso, a nossa comida é mais de caixinha, é fast food, é mais química, e, e mesmo aquilo que é natural, vamos pôr o leite, ele tá totalmente alterado, porque a vaca, a vaca leiteira mesmo, ela não se alimenta mais do pastinho ali de forma natural. Não, é uma ração que é dada para que ela produza mais leite. Então tá tudo muito alterado, né? E quando você altera isso, então vamos pôr a humanidade em 6.000 anos, do nada, em 50 anos, a humanidade muda tudo na questão alimentar. E aí, acho que deu um curto. Assim, Lena, tá? Pode ser que tenha dado um curto-circuito no organismo, em tudo, porque tem que se adaptar a isso muito rapidamente. E não só isso, a vida acelerou demais, né? É por isso que nós estamos todos doentes. Tá todo mundo adoecido. E quanto mais a gente faz, mais demanda a gente tem, é uma loucura, né? As agendas não conseguem se cumprir. E aí a gente vive num mundo mais poluído, porque a gente tem aviões, carros, ônibus, tudo que gerou essas facilidades modernas, alterou o meio ambiente, que afeta o nosso ambiente interno. Então, assim, fala-se muito nessas questões ambientais que, com certeza, de alguma forma, afetam também essa coisa orgânica, né? E a gente não sabe muito bem como que está acontecendo internamente. O fato é que, óbvio que vamos dizer, a expectativa de vida está em torno de 70 anos há muito tempo, e graças a Deus pelo avanço científico a gente tem avançado para 70 e poucos, quase 80 tal, mas assim, não passa muito disso numa média geral, né? Então, assim,
Óbvio que foi de todo ruim a evolução. Não, tanto que a expectativa de vida tem melhorado, principalmente nos países desenvolvidos, né? E tem um lado bom dos avanços, mas em compensação, a meu ver, foram alterações rápidas, num curto espaço de tempo, e que talvez o organismo, o meio ambiente ainda está num fervoroso no sentido de adaptação, né? Não sei Uhum. até que ponto, em qual percentual isso altera, mas eu imagino que tudo isso com certeza está influenciando de alguma forma, né? Todas Sim. essas alterações. Você sabe, tem um pastor que eu gosto muito, o PJ, Paulo Borges Júnior, e uma vez eu ouvi ele falar a respeito da mutação, que nós estamos sendo mutados. Por quê? Isso. Porque uma vez que você muta uma planta, você vai lá e, a partir dessa planta, você faz uma alteração genética nela para que ela possa produzir mais, que é até um documentário na internet, chama Trigo Moderno. Que fala sobre isso, Terrível, que fala sobre terrível. isso, fala sobre Isso. que hoje a produção de Quantidade trigo de ela é glúten. totalmente diferente do que era nos tempos bíblicos, por exemplo, antigamente. Um feixe de trigo ele dava muito menos trigo. Hoje, com a mutação, só que em Sim. compensação o trigo que a gente tem hoje, ele é zero nutriente E muito mais e glúten. muito mais glúten. E tem que ser acrescentado ferro nele, para que ele possa ser comercializado, porque Isso. ele não tem nem as especificações do trigo de fato. Então eles Como têm que se nem trigo fosse mais, né? nem fosse mais. E aí a gente sabe o tanto Isso. que ele faz mal, né, e tudo. Que Exato. coisa, hein? Bem Que isso. é tudo interligado, né? Eu acho. Então, não é só, a gente fala assim, e quando fala-se, atribui-se certos transtornos, certas doenças unicamente ao pecado, tem sempre um alvoroço, né? Uhum, Cancelamento, cancelamento, que uhum, absurdo, porque tem algumas passagens bíblicas que a gente vê o próprio Jesus, né, relatar, quando ele fala com Moisés, por exemplo. Moisés estava questionando a questão eu sou gago, eu não, ele aham, é outro, tal, estava naquela conversa ali, né, um papo sério com Deus. Ele fala quem criou, né, o cego, quem criou. uhum, Então, assim, houve uma permissão de Deus, uhum, né, para que algumas questões acontecessem. E vamos sair dessa questão de transtornos de neurológicos. Por exemplo, eu estava ouvindo o testemunho de um pastor que ele descobriu aos 70 e poucos anos que ele estava com câncer de intestino. E ele falando o seguinte: eu fui criada num sítiozinho, sempre comi tudo natural, tudo meu era muito natural, orgânico, feito. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia desenvolver câncer de intestino. E ele veio a falecer, ai, meu Deus do céu. O Harold. Harold. ah, É Harold, né? é, sim, é Harold alguma coisa. Esqueci Aham, o sobrenome dele. Ele faleceu recentemente, inclusive, acho que foi mês passado. Então, a gente sempre faz essas analogias, ou seja, ele é uma pessoa que talvez nunca imaginasse que ia desenvolver câncer de intestino porque teve uma vida regrada, sono, tudo bonitinho a vida inteira. Aí outro que desregrou inteiro, comia, não teve câncer de intestino. Então, não necessariamente 1 mais 1 é 2, né? A uhum, gente observa essas exceções. Óbvio que a gente tem uma nota mediana e a gente tem as exceções. Então, nessa questão dessas doenças, dessas síndromes, doenças raras, né, que são muito fora da curva, às vezes como eu estou muito em contato com essas famílias, sendo que eu sou uma delas, né, a minha família é uma delas, eu observo muito um mover muito especial de Deus dentro delas. Porque a gente desenvolve um amor muito genuíno, muito próximo àquele amor que Jesus nos deixou como exemplo, né? Aquele que é capaz de dar a vida, porque são famílias que deixam de viver aquilo que elas sonhavam, aquilo que elas tinham como meta de vida, muda tudo em prol de uma criança. Né? Isso eu estou falando para aqueles que não abandonam, óbvio, né? Porque tem aqueles que falam, não vou dar conta de abrir mão de tudo em prol dessa criança, eu vou constituir uma outra família, enfim, deixa minha mulher aí cuidando dessa criança. Tem isso, tem isso. E tem algumas mães que deixam com os pais, inclusive, somem no mundo, porque não dão conta de encarar aquilo, putz, tudo vai mudar. Eu vou ter que abrir mão de absolutamente tudo.
né? Então, é um amor que gera o abrir mão num nível muito acentuado. E em contrapartida, a gente olha a sociedade, a gente vê, óbvio que são exceções, mas famílias desestruturadas, né? Desreguladas no fator amor, em que às vezes a gente tem o casamento, pai e a mãe presentes, mas ausentes emocionalmente, né? Eles estão em busca dos sonhos deles, né? Em detrimento dos filhos, e aí vão crescendo crianças, adolescentes disruptivos, com sérias questões emocionais, feridas enormes na alma, né? Então, assim, olhando a sociedade, esses exemplos que eu dei, e olhando as famílias atípicas com um amor assim muito próximo ao de Jesus, eu consigo ver Deus nessa permissão, nesse propósito, e acaba sendo, né? Porque vira um propósito de vida. Eu falo que meu principal propósito, meu ministério hoje é isso. É fazer a minha família funcionar, meu casamento, minha outra filha se desenvolver, e a minha filha típica, que tem demandas enormes, também se desenvolver no máximo da potencialidade dela, em detrimento muitas vezes de mim, né? Então, Lena, estaria em outro nível de advocacia, em outro nível profissional. Seria outra Lena, não só profissionalmente, mas emocionalmente, né? Amadurecimento, tudo. O que eu vivi, o que eu tive que abrir mão, as crises de, inclusive, autolesivos que eu vivi com ela, situações assim que ninguém sabia. Ninguém sabia, só a gente que estava ali no nosso miolinho estava ali, sabe? E Deus nos sustentando nesses processos todos, né? Sem perder a fé, sem deixar de interceder, sem deixar de colar os versículos de promessa pela casa inteira, mesmo nas piores crises. Então, Deus sustentando, Deus mostrando a luzinha no fim do túnel. São várias crises, né? Acontece uma de um mês, de um ano e meio, aí dá um tempo de folga, de trégua. Aí daqui a pouco vem outra crise, mais um ano, mais 8 meses, aquele tormento, aquela angústia, aquela loucura. Aí vai de novo, aí a Lena entra em depressão, a Lena fica mal, a Lena ruim, aí volta, respira, vai. E é um bumerangue, uma montanha-russa muito louca, mas que dá uma sustância de fé, né? E dá uma casca também, não dá, Lena? Para bater e encher. Outro dia foi aniversário de 15 anos dela, mudando completamente de assunto, mas a casca me lembrou de uma pastora querida que estava no aniversário delas. E quando elas fizeram uma dancinha, uma valsa com elas, uma dança entre as duas, né? Elas e o pai, e depois elas com o pai. E a pastora falou assim: Lena, como você é durona, hein? Como você não chora? Eu tô aqui, como você não chorou? Eu falei, mas para eu chorar, filha, porque olha, o negócio foi feio. Tem que ser profundo. Tipo assim, em uma das piores crises que ela passou, já tinha passado mais ou menos uns 5 meses, mas foi ferrenho, foi intenso, sabe? E eu acabei. E assim, o Alex vai num culto, eu vou em outro para ficar com ela, aquela loucura. E o Alex chegou atrasado de um plantão, e aí eu já tinha perdido o culto da minha igreja, e eu falei, nossa, eu vou em outra igreja cujo culto começa às 19, porque senão chegar na minha já acabou o culto. E chegando lá, eu peguei um louvor, que foi providencial de Deus, de 1h30. Foi muito assim, eu falei, nossa, foi de Deus, Deus me trouxe aqui. E a igreja inteira ajoelhou. E foi com a cara no chão mesmo. E eu fiquei 1h30 chorando, com a cara no chão ali, sabe? Mas quando eu levantei, falei, gente, 10 anos de terapia não fazia o que Deus fez aqui comigo nessa 1h30, com a cara no chão, humilhada, sabe? Então, assim, tem experiências que a gente passa por conta disso, né? Desse contexto familiar, que não é só a casca grossa, é uma vivência, uma experiência, sabe? Que a gente olha para a vida, assim, olha para o outro com nossa, é um olhar diferente.
eu diria até que é de plenitude, né? Quando algumas amigas ligam, a minha irmã, olha na minha cara. Eu falei, peraí, deixa eu te contar um negócio. Você vê que isso aí é tranquilo para você lidar perto de um problema sério que uma outra amiga minha tá passando. Ela, "Ai, realmente, até para de chorar na hora, sabe? Não, não deixando de considerar que a dor dela Sim, que é legítima, é né? Sim. legítima. Mas assim, tem pessoas passando por dores tão profundas na alma nesse momento, numa situação em que é incontornável, que isso aí enxuga a lágrima, dá graças a Deus, ora pela tua irmã, né? E bola pra frente, vida que segue, né? Tipo assim, sem os mimimi das igrejas hoje, né? Uhum. Então então tem essa coisa. Deus permitiu, tem um propósito e a gente consegue crescer, amadurecer e ajudar e testemunhar. Tipo, outro dia uma mãe nos falou, uma mãe desse grupinho que a gente ajuda, falou: olha, do nada o meu filho parou de se alimentar. E ele sempre comeu muito bem. O que está acontecendo? Ele olha para a comida e fala que está vendo sangue na comida. Sangue, muito sangue, né? Ai, que estranho. Falei, Dinete, essa minha amiga, essa parceira do grupo. Vamos lá visitá-la? Vamos. Levei o olhinho de unção, vamos lá orar. Levei a Bíblia, então a gente orou com ela que é a autoridade sobre a criança, mas estivemos juntos ali naquele momento de intercessão. Levei algumas coisas, porque como eu li, o dela é pequenininha, a minha tá com 15. Então, eu já lidei com essas crises, para mim, fichinha, né? Então, eu conversei com ele ao final da oração e falei assim: olha, se você almoçar, a tia trouxe uma caixa de chocolate, 12 pirulitos, cada vez que você almoçar, jantar, tomar café certinho, a sua mãe, na hora do lanche, vai deixar você escolher uma dessas coisas. Então, assim, oração com estratégia de Deus funciona que é uma maravilha. E a mãe me ligou no dia seguinte, Lê, obrigada, tô comendo tudo. E acabou as porcariazinhas e ele continuou comendo. Né? A visão do sangue se encerrou, era algo espiritual, muito provavelmente, né? E se resolveu. Então, quando junta o espiritual com a experiência, com tudo que eu vivi, eu consigo olhar para mães que estão começando e falar: vem cá, deixa eu te mostrar um caminho mais curto. Né? Eu passei 2 anos para conseguir resolver isso aí, mas vem cá, que eu vou te ensinar um papum rapidinho. Eu demorei 2 anos para descobrir qual que era a Não é? estratégia. Agora eu vou te Eu vou dar te aqui em 30 minutos, eu vou te entregar. Eu participo de um outro grupo de mães, tenho umas 200 mães brasileiras que moram em várias partes do Brasil. Todas são atípicas. E vira e mexe, eu faço um furdunço naquele grupo lá. Porque eu sou fuçona, né? Eu e meu marido somos muito fuçona. O que fala, ai, tá acontecendo isso, tem um negócio, um tratamento aqui. A gente vai atrás, né? E ele médico ainda, né? Aquela coisa maravilhosa. Nem deve ler. E ele resolveu não só. A gente soube de um tratamento, e aí eu apresentei para ele, Lina, mas eu já faço tanta coisa, como é que eu vou saber isso? Não é nem minha área é anestesia, isso é área de neurologia. Não, mas tudo bem, isso é em prol da minha filha, né? E resolveu fazer uma pós-graduação de 1 ano. E compramos o aparelho, estamos fazendo o tratamento e temos tido avanços maravilhosos. E eu dou esses testemunhos no grupo. A mãe, meu filho tá se agredindo, tá 1 mês sem dormir, não tá comendo. Gente, é o seguinte, tal coisa. É papum. Né? Olha aqui, olha o que aconteceu com o desenho dela, o avanço que ela teve em 1 mês, olha o que aconteceu com a fala. Você entende? Então, assim, eu coloco, tem uma mãe até que mudou de Manaus para Ribeirão Preto, um testemunho que eu dei lá nesse grupo. Então, a fé, né? Base e somada toda essa vivência, toda essa experiência, faz injetar esperança em muitas outras famílias que estão vindo. Então, eu vejo Deus, eu vejo propósito, eu vejo, assim, muito Deus em tudo isso. Muito, muito mesmo. Que benção. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, rapidinho. Vai que alguém interpreta errado. Ô, gente, quando eu falo assim que é questão do pecado, né? Eu não tô falando que é o pecado dos Importante. pais, tá, gente? Porque os pais já carregam uma culpa Aham. violenta sobre isso. Então não é sobre isso, mas é que condição humana que nós vivemos em um mundo caído, que Sim. a tendência desse mundo é de fato acabar, né? A gente vai degenerar, porque
aqui já tá acabado já. Então, um dia nós vamos ser restaurados, né? Quando a gente chegar na glória e tudo mais. Então, é nesse sentido. Uhum. Porque senão a gente também fica com aquela coisa dos discípulos. Ô, Senhor, quem que Quem pecou? pecou, Foi né? os pais, né? E, Helena, Exato. enquanto você falava, eu fiquei pensando, né? Sobre isso, né? Sobre o propósito de Deus, né? Tem aquele filme lá, o... Como é que é lá? O filme lá? A Cabana? Marama. Não, tá E o livro, maluco. então, não. Nossa. O livro é melhor E que o aí tem filme. uma parte que eu gosto muito, que para mim, essa parte ela representa muito o que eu acredito do que Deus faz diante das nossas lutas, do pecado, diante das nossas mazelas humanas. Que Deus ele tem a habilidade, a maestria de usar as coisas que são ruins e tornar essas coisas em bem para nós, que eu acho que é mais ou menos o que você estava falando assim. E Isso. é legal porque no filme a mulher interpretando o Espírito Santo ali, né? Tem até umas controvérsias sobre isso que também é bobo demais, mas ela falando, né? O cara questionando ela e ela fala assim uma hora, fala assim, olha, o fato de Deus, no caso ela, no caso de nós usarmos as coisas ruins para o bem não significa que fomos nós que orquestramos aquela coisa ruim, Exatamente. né? E a E regra não foi, né? né? Então, e é isso. E como que Deus faz isso? E quando você falava, eu fiquei pensando, né? Porque até antes de você falar, né, da casca, né? Eu falei, poxa, será que esse processo é uma forja também, né, que deixa essas pessoas que vivem nessa dinâmica, no caso você já compartilhou aqui, você já testificou a respeito disso, mas deixam as pessoas mais fortes, Sim. né? Eu fiquei pensando quando você falava, pô, se fosse em outro contexto, a Lena seria diferente no ponto de vista. Eu fico pensando, será? Entendeu? Será? Assim, obviamente você teria muito acesso a muitas coisas que você não tem por causa da sua dinâmica e tudo mais. Mas quem você é, com a fibra que você tem, com tudo que Deus já tratou na sua vida a partir dessa experiência, a graça que foi derramada, Jamais seria faz de igual. você a pessoa sensacional que você é e que hoje você consegue Exatamente. dar conta de muitas coisas. Mulher já faz isso, né? Sim. Mas assim, Biologicamente, né? Falando, então, assim, naturalmente. é legal isso, assim, eu acho que é até importante, né, as pessoas que vão nos ouvir pensar sobre isso, tentar olhar o copo. Recentemente eu gravei com o Josias aqui, ele falou uma coisa que eu nunca tinha escutado, que a gente sempre tem aquela coisa de otimista, fala assim, ó, você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? A gente fala, não, eu sou otimista, né? Não, eu enxergo sempre meio cheio. E ele falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, não, eu não enxergo nem meio cheio, nem meio vazio. Eu enxergo como ele é. Ou seja, com a realidade, mas com a realidade não desassociada de Deus, não com um Deus ausente, Isso. mas a realidade com a convicção de que Deus está presente Isso. e que, mesmo que eu não entenda nesse momento isso que está acontecendo e que essa dor esteja muito grande, lá na frente, com o Tem Deus seu tempo, né? presente, eu vou aprender, eu vou Isso. melhorar. E eu vou falar de duas situações que provam isso que você está falando, que isso é real. Quando ela era pequena, a gente tentou ensinar cores. Então, era uma criança que não falava, que tinha um cognitivo muito complicado para ser ensinado, tinha péssimo prognóstico de desenvolvimento, para não dizer quase nenhum, né? Era uma criança com grau 3 de suporte, o antigo severo, com deficiência intelectual, com apraxia severa de fala. Então, era um quadro muito crônico, muito de se olhar e falar assim: vai ser difícil isso aqui, né? E eu ouvi vários nunca, né? Nunca vai, nunca vai, nunca vai. E em um dos nunca, a gente estava tentando ensinar cores, e ela estava numa clínica super boa aqui de Ribeirão, super de ponta para autismo e tal, e não deu, não conseguiram ensinar. E aí eu tirei dessa clínica, fui para casa, levei uma terapeuta para casa, eu falei, vamos fazer isso junto. E não conseguíamos, não conseguimos, tentamos, não conseguimos. Mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Essa menina vai aprender cores um dia. Eu não sei como, mas vai aprender. E eu declarava isso, né? Um dia eu estava tomando banho. Veio como se fosse naquela época tinha fax. Veio como se fosse um fax na minha mente. Faz isso. Eu saí do banho rapidinho, desenhei o que eu tinha visto, de olho aberto, né? Tomando banho. Chamei a psicopedagoga e falei: faz isso, usa esse material e você vai fazer assim nessa ordem. Tá bom, tá bom. 4 dias ela aprendeu cores. A gente só não sabia o jeito certo de ensinar ainda para ela.
porque ela não aprende, como o Android e o Apple são diferentes, né? Uhum. Ela não aprende como nós do Android aprendemos, entendeu? E a gente não tá na cabeça deles, né? Não é? A gente tem que descobrir, né? Isso, Ou exato. alguém que sabe revelar. Isso, exato. Exato, foi o que aconteceu. Então, eu já vivi várias situações dessa, de falar assim, agora não dá, deixa suspenso, mas não dá por vencido. Continua orando, né? E vá a todo o desenvolvimento dela, em todas as áreas, foi assim. Foi um milagre após o outro, um milagre após o outro. Eu falo que eu vivo milagres todo dia, então, assim, para mim, viver milagre é viver, né? Eu vivo milagres, pronto, acabou, né? São pequenos milagres, não é um milagrão do nada, ela acordou, tô normal, não, entendeu? Não foi esse, mas são milhões de pequenos milagres em todas as áreas do desenvolvimento dela e da família, né? A família que acompanha, que está interconectada com esse processo todo. E um segundo exemplo, né, que eu falei que eu ia dar dois, é ainda sobre o que você colocou. Outro dia, eu sigo a página de um neuropediatra muito famoso no Brasil. Ele é excelente profissional, inclusive. E uma mãe perguntou para ele, assim, numa caixinha de pergunta: Meu filho tem 15 anos com autismo. Até hoje não foi alfabetizado. Ainda há esperança? E ele acabou com a esperança dela. Ele falou assim: Desculpa, se teu filho tem 15 anos, não foi alfabetizado, desfoca nisso. Vai ensinar ele a se virar, a escovar o dente, a ir no banheiro sozinho. Isso é muito mais importante. E na hora eu fiz um comentário assim, bobo, mas eu queria que ela lesse, essa mãe, para ainda, tipo assim, a esperança que ele matou nela, que ainda ressuscitasse um fiozinho de esperança para ela, né? E assim, os seguidores dele acabaram comigo. Você é burra, nem parece ser advogada, que acabaram os haters na internet, aquele ódio, aquela loucura, né? Eu falei, vou ficar quieta, né? Porque não adianta responder nesse nível de ódio aí e tal. Eu tô falando de Instagram, pelo amor de Deus, né? Não vou entrar em batalha no Instagram. Sim. Mas que pena, a minha intenção era fomentar uma esperancinha nessa mãe. Até que lá surgiu, porque todo mundo que comenta, eu vou recebendo até hoje, tem mais de um mês isso. E essa semana uma psicóloga comentou com ele que na clínica dela tem vários adolescentes com 15 anos sendo alfabetizados. Talvez porque a escola não tenha achado o jeito certo. Eles não foram alfabetizados. Não significa que é porque ele tem 15 anos, ele não foi alfabetizado, porque ele é impossível de ser alfabetizado, Uhum. entendeu? É só porque ele fez 15 anos sem encontrar a pessoa certa, com o método certo e o lugar certo, entendeu? Ou seja, volta a esperança para a mãe. Então é isso, né? É sobre isso. É não se deixar esmorecer ante a dificuldade, ante os nuncas que você ouve. Deus está no controle absoluto, né? E aquilo que ele diz é a última palavra, não o que eu penso, o que a fono pensa, o professor pensa. Não, né? É o que Deus diz. E por isso que eu tenho mania eu tenho um caderninho de oração e cada folha é de uma pessoa que eu intercedo. E a folha dela tem versículos pendurados para tudo que é lado. E eu pego os post-it, tem um quarto lá que a gente usa para fazer terapia com ela. Colo os post-it tudo com versículo. Aquilo fica ressoando. Fala, não vai parar de desenvolver, não vai parar de crescer, não vai parar, isso não vai acontecer, eu não vou permitir. Né? Porque a palavra de Deus é poderosa e ela é eficaz, né? E aquilo que começou a boa obra, ele vai concluir. Eu não sei qual é a conclusão dele, mas eu vou lutar para que seja a melhor possível a cada dia, até o último dia de vida, meu e dela, né? Enfim. Que benção. Ô, Lena, deixa eu te falar uma coisa aqui. Hoje, né, essas pessoas veem você do jeito que você é hoje, assim, uma mulher de firmeza, convicta e tudo. Você poderia compartilhar um pouquinho, até para as pessoas entenderem, né? Porque isso é você hoje, mas isso também não significa que você não tenha, como você disse, né, a montanha-russa, né? Hoje, graças a Deus, Deus vai formando a gente cada vez mais, vai criando mais casca. Mas você poderia compartilhar um pouquinho de como que foi o processo da descoberta
do diagnóstico? Como que foi, assim, esse período, né, O luto, né? o luto, né, esses primeiros, meses ou anos ali, e alguma coisa pontual, algum momento muito crítico, assim, que você viveu, assim, e que você pode testemunhar também para as pessoas entenderem que nós somos humanos, né, Sim. e que é isso, é agarrar a esperança, mas nem sempre a nossa alma, nossas emoções estão, em concordância com aquilo que a gente sabe e aquilo que é Raramente fé, tá, né, né. É inclusive. claro que a gente pode reorientar nossas emoções a partir disso, mas nem sempre não é simples assim: "Ah, é isso e Não, ponto", você né. pode estar em depressão com um versículo ali na sua frente, repetindo aquele versículo incessantemente, porque é isso que vai te sustentar, isso que não vai te deixar afundar de uma vez, né. Ou seja, eu tô bem mal agora, mas eu creio nisso aqui, então eu creio que pode ser 1 ano, 2 anos, 1 hora eu vou levantar, 1 hora e 1 hora o choro vai acabar e eu vou voltar a sorrir, né, e haja versículo. E louvor, né. Eu falo que para cada crise eu tenho não tem o tema do casamento? Para cada crise que eu vivi tem um louvor. Porque é o louvor que refletia aquela luta em específico. E eu ouvia. A minha filha decorou vários, né, a minha outra filha, porque ela: "Mãe, de novo, de novo, de novo, o dia inteiro, eu não aguento mais". Eu falei: "E eu vou ouvir até que, eu não quero saber, até que isso se reverta", né. Então é assim, você pode E estar isso é típico de um TDAH também. total, né. Você pode estar caca, um lixo, a escória ali, né, juntando os trapinhos, mas assim, põe um versículo, escolhe um louvor para aquele momento, para aquela crise, porque são várias, gente, a vida é isso. Todos passamos por crises, todos passamos por problemas, né, não estou falando só as famílias atípicas, são só elas que passam por problemas. Não, muito embora a minha sogra fala assim, ela fala que pro meu cunhado, né, às vezes ele tá reclamando, falando de alguma dificuldade que ele tá passando, Helena, ele fala: "Ô, reclama não, ó, problema é o que a Helena passa". Não, não desmereça a dor dele, o que ele tá passando, né, é um problemão também, cada um com o seu devido contexto, com a sua história, né, com o propósito que Deus tem para cada um, não é igual para todo mundo, gente, né, enfim. Então, não interessa o que você está passando, pega alguma coisa e se sustenta naquilo. Pega a palavra, pega um louvor, porque o louvor é a palavra cantar, né, vamos dizer assim, e vai jogando na mente, até que a alma um dia vai respirar, né. Ou Deus traz uma luz, Deus traz uma estratégia, ou se não for o propósito dele trazer a cura, trazer a solução para aquilo, ele vai dar uma outra rota. Uma rota de alívio para a alma, de alívio para aquela dor, e você vai aprender a conviver com aquilo, a ter vida apesar de, né, e a graça vai estar te sustentando, te suprindo, e a vida segue, apesar de, se realmente não for propósito de Deus trazer solução para aquilo, né. Mas eu creio que para a maioria das coisas há solução. Na célula da semana passada, a gente tem uma célula de mulheres lá na igreja, e eu ministrei sobre a questão de fortalezas. E a gente trouxe como exemplo, né, são as células de Davi, baseado no livro que o pastor Wilson escreveu, o momento em que Davi, já rei, né, resolve conquistar Jerusalém para ser a capital do reino. Porque desde que Israel voltou do Egito, já tinha se passado quantos séculos, e ninguém tinha conseguido, nem Josué conseguiu tomar posse de Jerusalém, do povo, dos jebuseus, né? Uhum. E Davi encasquetou, que falou: é agora, agora vai. E aquela muralha enorme, aquele muro gigantesco, e o povo tirando sarro dele, falou: até os coxos vão te escorraçar daqui. Você não tem como entrar aqui, cara, isso aqui é impenetrável, né? E eis que ele acha um duto de água subterrâneo e entra na cidade, toma a cidade por ali. Ou seja, para nós, aquilo que é impossível, impenetrável, indestrutível, né? Para Deus, é só questão de piscar e fazer com que a gente veja o duto de água, né? Que é a palavra. E a palavra vem e ela gera uma vida na alma morta, né?
E eis que de repente vem uma luz. Opa, por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não conversei com o fulano? Aí o fulano te procura, né? Opa, por que você não faz isso, né? Alguém conversa, você ouve uma entrevista, você recebe um vídeo. Opa, por que que eu não tento isso, né? É isso, é isso. Que maravilha, que benção. Ó, compartilhe um pouquinho quando foi a descoberta, o diagnóstico, no É início, no verdade que você me início. perguntou. No início é sempre muito difícil, porque como foi regressivo, a gente não tinha muita certeza do que era, nós junto com o pediatra, né? Então levou um ano até que o diagnóstico fosse fechado. Que a gente achava que, bom, ela parou de dormir, ela parou de comer, pode ser que seja uma crise causada por falta de sono e de alimentação, né? E aí a gente conseguiu fazer com medicação, né, estabilizando o quadro, fazer com que ela voltasse pelo menos a dormir e aqueles sinais que ela tinha de desenvolvimento não voltaram. Ela falava, não voltou a falar. Né? E entre outras muitas coisas que ela tinha e que não voltou a ter. E aí fechou-se o diagnóstico. Ela tinha 4 anos de idade, né? Quase 4 anos de idade. E aí vem aquela loucura, né? Eu nem sabia o que era isso, eu nunca tinha ouvido falar em autismo, não tinha ninguém na minha família com autismo, então eu não tinha nem ideia de como lutar contra aquilo, o que fazer. E aí entra a história do vamos lá, Deus vai me ajudar nisso aqui, se ele permitiu, né? E aí eu comecei a estudar, eu comecei em congressos, eu comecei a ouvir coisas, ir em palestras, fazer cursos, até que foi se dando luz, quebrei muita cabeça, briguei com muitos profissionais, foi um rolo. No Brasil não se sabia nem o que era isso, muito menos como tratar na época. Hoje, graças a Deus, é outro Brasil, né, em relação ao autismo. E, e em meio a tudo isso, assim, aí você muda tudo profissionalmente, você não consegue dormir, aí você tem que ter atenção para o marido, aí você já está de pavio curto, tudo você estoura, aí tem uma outra filha ali da mesma idade precisando de atenção, né? E minha família não é daqui, enfim, então você não tem aquele suporte, não tem a quem recorrer, e eu só tinha Deus. Eu tinha Deus nas crises, e meu marido é médico, trabalha loucamente, muito plantão, a carga horária absurda, e eu tocando com Deus, literalmente, foi meu sustento literal, né? Em todo esse ano, todos esses anos, todos esses processos. E várias crises vieram, como eu falei, inúmeras, não tenho nem como relatar aqui tudo em 2 horas, é impossível, todas essas crises. Você fala o pior momento? Não, assim, e assim, você teve aquele processo assim de negação, assim, ou Não não? negação, mas eu diria que no primeiro ano, enquanto o médico não afirmou, né? é, eu falava assim, bom, vamos esperar ela voltar a dormir. Muito embora existam sintomas possíveis, mas enquanto não veio o diagnóstico, ela já estava passando por terapias. Eu não esperei vir o resultado, né? Tá, mas independente do nome que se dê a isso, uma criança que falava, que perdeu a fala, precisa do quê? Passar por uma fono. Ok, vamos procurar uma fono. Uma criança que tinha uma comunicação, que tinha um envolvimento social, que se isolou no mundo, precisa de quê? De uma psicóloga, vamos procurar uma psicóloga. Então, assim, essas coisas, eu fui procurando tudo isso, ajuda, enquanto não vinha o nome do negócio, entendeu? Do negócio. Então, enquanto o autismo não veio com esse nome, né, a gente tinha sintomas claros de coisas que precisam ser tratadas. E eu sempre brinco com mães que, às vezes, a gente se depara, né, com pessoas que a gente precisa ajudar, dar uma palavra, né, de conforto ali, de consolo. Algumas negam, né? A gente chama de negacionistas, né? Tá ali diante de você, né? E não, cada criança tem seu tempo, né? Então você vê a pessoa naquele processo de negar o problema. E eu costumo usar muito o meu exemplo. Tá bom, então mesmo que não seja, e vamos torcer para que não seja, né? A sua criança não está falando e deveria estar falando. Você não acha que está na hora de procurar uma fono? Então a gente até evita de falar o nome. Para mim, eu mesmo faço o teste. Então, assim, se eu pegar uma criança, eu vou visitar uma criança numa situação dessa que me chamam, eu encho de coisinha que faz barulho, uma caixinha, uma caneca, faço assim, na frente da criança. Dependendo da reação dela, eu já sei que é autismo, entendeu? Como que ela reage, como que ela interage comigo, se ela olha no meu olho ou não, se ela responde, se eu tento dar, ela recebe ou não.
Eu faço uns testes rápidos, eu sei o No, que é. no mínimo, você vai discernir se ela é típica ou atípica, no mínimo. Mas assim, tem casos que são muito claros para mim. E aí eu sei que os pais não vão aceitar aquela palavra, então eu vou pelas beiradas. Vamos tratar esse atraso de fala, então? Mal não vai fazer, né, pro seu filho passar por uma fome, entendeu? Vamos procurar uma psicóloga? Vamos fazer uma avaliação não. Ah, então tudo bem, então vamos tratar esse sintoma, né? Que você tem uma dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça, né? Vamos tratar esse sintoma que ela está sentindo, né? Aí, ok. Aí você consegue pela beirada e fazendo com que a coisa Sim. comece a se mover, né? Até que a família passe por esse processo. Porque no momento que eu tenho que aceitar, eu sei que eu vou ter que lutar e que minha vida vai mudar. Às vezes é mais fácil eu negar, porque eu não tenho problema a enfrentar. Uhum. Se eu nego, é uma criança que daqui a pouco vai ser normal. Ela tá um pouco atrasadinha, mas daqui a pouco ela vai normalizar, entendeu? Então, minha vida daqui a pouco vai ser normal de novo. É mais fácil eu acreditar nisso. Que é um impacto gigantesco. Sim. Como eu falei, é um 360 assim, inteiro que você tem que dar na vida, né? E ninguém. Você tem 3 filhas, das 3 estações, você nunca esperava que uma delas viesse com um desenvolvimento atípico, né? Você Uhum. sempre espera uma criança saudável, Uhum. enfim, que vai ter todos aqueles marcos bonitinhos, que você que vai curtir as irmãs, né? Que vão interagir, que tudo vai ser lindo, apesar da dificuldade de criar filhos, né, gente? Pelo Sim. amor, eu tenho uma filha típica também, eu sei qual é a Sim. dificuldade de criar um filho hoje. É mesmo os, entre aspas, aí, típicos normais, né? Com desenvolvimento ali normais. Então, tudo tem jeito. Você chegar na pessoa com jeitinho, sabedoria, né? Discernimento, para não afrontar a pessoa também Sim. com aquela Sim. dor que ela está vivendo ali. Então, ela ainda está no luto de não conseguir aceitar, né? E, enfim. Ô, Lena, tem muito caso, assim, você que está envolvida com essas mães, assim, está envolvida no meio também, né, das famílias que têm esse desafio, você vê muito caso de mães, assim, que, além de negarem, não quererem fazer as terapias, a tomar medicação. Eu tô te fazendo uma pergunta porque eu sei de um caso, assim, de uma pessoa que todo mundo fala é fofoca, né? Ó, todo mundo fala e nem é próxima de mim, que a fofoca é tão grande, Aham, já chegou em entendeu? Que você, chegou né? em mim, não faz nem parte nem do meu Sério. ciclo Círculo de próximo, amizade, né? tá? Né? Enfim, enfim. Mas tá tão claro que todo mundo tá falando sobre isso, Aí, o né? que acontece? Ela não aceita e não leva para terapia e também medicação nada, sabe? Então, assim, aí a criança ela tem alguns problemas e gera alguns problemas no convívio com os Óbvio. pares dela e Sim, fica todas as outras mães ficam falando, sabe? Aí sim, começa a ficar com receio de deixar os amigos, os filhos com a criança, porque é uma criança que vai pensar de maneira diferente, vai sim. sentir de maneira diferente, Pode ter enfim. uma E agressão, é isso que, uma é isso que disruptiva, né? acontece, assim, né? Sim, Você vê muito caso assim, muitos, muitos, demais. Mas não só. Então, assim, esse exemplo que você cita, se eu nego que meu filho tem algum atraso, eu não tenho problema nenhum e eu não preciso correr atrás de nada. Uma hora, alguém vai estralar o dedo e essa criança, normal, entendeu? Então, é mais cômodo eu não aceitar. É normal ter o luto? Ok, mas o luto não pode virar a vida toda, né? A gente pede alguém que a gente ama, os 3 primeiros meses, 6 primeiros meses são difíceis, depois a dor vai cicatrizando, e você começa a tocar a vida apesar daquela dor, né? Então é isso que se espera, que ela tenha dor e que essa dor ela vai aprendendo a lidar com essa dor e que dali a pouco ela começa a correr atrás a favor do filho. Então, quando alonga demais, essa mãe precisa de uma terapia, precisa de um choque de realidade, né? Opa, não é possível que você não viu que tá todo mundo vendo, né? Agora, tem esses casos em que, ok, o luto durou demais, ela vai precisar de ajuda. Tem um caso também, conhece aquela que a história do a pessoa é traída, todo mundo sabe, já mostraram foto, ela fala que é montagem, mostraram uma gravação, não, é montagem. Ela não quer ver,
Não adianta. Você pode descer um anjo e dizer, não vou acreditar, e pronto, eu não quero acreditar. Entendeu? Tem esse caso também. Ela não vai acreditar nunca. Ela não quer acreditar. E ninguém vai convencer porque ela não quer acreditar. Ponto. E no caso é prejudicial para. Aí quem paga a conta? Entendeu? A criança. E aí, não só a criança, mas como a gente vive em sociedade e comunidade, a minha decisão reflete no seu filho que convive com o meu filho, né? Se eu crio um filho sem limites, o seu filho que convive com ele na escola vai apanhar dele. Uhum. Tudo está interligado. Aí tem crianças e crianças. Então, vamos falar de um ambiente, por exemplo, escolar, ou um ambiente de igreja. Está lá nos kids do Ministério Infantil. E tem uma criança que desce a mão em todo mundo, desce a mão nas crianças. Tá, ok. Essa criança está acompanhada, está tomando medicamento, então vamos chamar a mãe, conversar e dizer que, opa, tem alguma coisa errada, né? O médico precisa ajustar esse remédio, de repente o psicólogo pode vir aqui, né? Vamos ver se tem alguma forma de melhorar, vamos conversar, fazer um vídeo, fazer uma videochamada, não sei, vamos conversar e achar uma solução, né? Agora, a criança que está abandonada, em termos de terapia, de cuidados, de medicamento, o que você vai fazer? Porque você não tem nem a quem pedir socorro, porque a mãe nem reconhece que tem um problema, entendeu? Para correr atrás, e que poderia ser achada uma solução naquele convívio. Aí chega um ponto que a criança ela é isolada dos demais, né? Então eu vou contar um exemplo que aconteceu na sala da minha filha típica, não foi nem da atípica. Tinha uma criança atípica lá, com um transtorno, inclusive o TOD, né? Opositor, desafiador, um transtorno dificílimo de manejar. E ele já ali com 10, 11 anos de idade, hormônios à flor da pele, iniciando ali a pré-adolescência. O TOD ele tende até a ficar mais difícil de controlar nessa faixa etária. E ele encrespou com um dos meninos, que inclusive é cristão, um pré-adolescente cristão da sala dela. E ele resolveu, o menino falava muito da fé dele, falava de Jesus, e ele resolveu, não sei, ele pegou para aquele menino e falou: é esse que eu vou perseguir, né? E tudo, ele agredia o menino, ele enforcava o menino, ele batia no menino, ele xingava o menino, tudo era o coitado do menino. Alguém provocava ele, ele descia a mão naquele menino. E o menino tava assim, coitado, apanhando direto, né? Tadinho, tá virando até um trauma para ele. E a mãe, psicóloga, mulher de Deus, foi lá, conversou com a escola, sem barraco, sem nada, de Uhum. boa mesmo. Procurou, precisa de ajuda, será que tem algo que eu posso fazer para ajudar? Mas meu filho também não pode ficar como vítima eterna dessa situação. Até que um dia ele ameaçou, assim, falou que ia matar o menino. E no dia seguinte ele levou uma faca para a escola. Graças a Deus acharam. E ele disse que, na verdade, ele queria ver até onde o Deus daquele menino ia poder salvá-lo. Então, uma coisa que começou com o psicológico, estava virando algo até espiritual. Porque não foi controlando aquela situação, entendeu? E aí, por fim, o menino teve que sair da escola, foi um problema. Então, assim, você vê onde chega essa falta de acompanhamento. Não estou dizendo que esse menino específico não estava, mas, a meu ver, por mais que ele tivesse psicólogo, psiquiatra, se ele estava agredindo alguém, ele precisava de alguém do lado dele, full time na escola. Ele não podia pôr a vida de terceiros em risco, no sentido de agressão verbal, físico e até ameaças de morte, né? Ele foi longe demais. Então, eu acho que, ok, não tem como tirar essa criança, convidar essa criança a se retirar da escola, não tem, a lei nem permite, porque ele tem um transtorno psiquiátrico diagnosticado, está acompanhado por um médico, inclusive, né? Então a escola teria um problema se fizesse isso. Até entendo lá da escola. Mas, por outro lado, põe alguém do lado. Põe alguém do lado. Entendeu? Antes dele agir, age preventivamente. Põe um homem, um professor grande, na hora que ele está no pátio ali, né? Tá do lado dele ali um tempo inteiro. Então tem sempre um jeito, tem sempre uma forma de você resolver, amenizar, já que você não consegue resolver, você ameniza o risco, enfim. Mas o resumo é tudo, todas as nossas decisões e ações no nosso núcleo familiar, automaticamente tem consequências para toda a comunidade. Não tem como, a gente não vive isolado, né? Sim. Ô, Lena, dentro disso,
O que que você poderia dar algumas dicas, assim, para as famílias, tanto agora eu digo mais para as famílias típicas, tá? No sentido, assim, de como, lidar com essas situações, como lidar com as famílias, sabe, porque eu vou te falar assim, eu tenho um pouco de receio, tá, então, receio assim, toda vez que eu vejo uma criança que é especial, porque essa é a linguagem, um termo que nós Sim. usamos. Ó, tá, para as minhas filhas, eu até tô te Tem um pedindo desenvolvimento especial, né? isso, Diferente. Aí eu costumo o que que eu costumo dizer pra elas quando elas vêm e tal, porque elas têm contato, e hoje tem cada vez Uhum. mais, né, e eu falo assim, "Ó, esse amiguinho é especial e tudo, a cabecinha dele pensa diferente da sua", e essa é a maneira que eu explico, O ideal é você usar o termo diferente. diferente. Especial todos somos aos olhos de Deus, né? Então, é exatamente isso que eu queria, entendeu? Dá umas dicas pra nós nesse sentido, até como lidar com as famílias, porque às vezes é um pouco constrangedor. A gente sabe que é Sim, constrangedor muito mais pra família, sim. né? Porque às vezes a família fica ali, tem famílias que eu sei que param de conviver nos convívios sociais porque O elas receio. receio e tudo, então é muito desafiador. E também tem um constrangimento, um pouco o receio da nossa parte, assim, que somos famílias típicas, né? Que não Sim. lidamos com isso. Como fazer para Como que a ajudar, gente né? vai lidar? Quando que a gente pode ali, né, tal. Um tempo atrás eu tenho um amigo que ele tem um filho que tem TOD, né? E é muito assim, e assim, só que ele já tem um desenvolvimento bem legal, assim, eu vejo todas as vezes que eu vejo meu amigo, e às vezes estou junto com ele, eu falo, puxa, que legal, como que ele tá melhorando, porque assim, antes eu ia comentar ele, ô, tal, ele olhava assim pra mim e passava assim. Pra eu conquistar ele, né, demorou, assim, eu acho que demorou um ano, sabe, assim, pra ele começar a me cumprimentar e tal, interagir um pouco comigo, né, mas eu sempre ficava aqui, falei, cara, eu quero me aproximar dele, Sim. né, eu quero conectar com ele. Se ele faz parte da minha rede de relacionamento, Deus colocou essa Por família um propósito, né? exatamente. Só que às vezes a gente não sabe como lidar, a Sim. gente não sabe como falar, sabe? Às vezes fica com receio de ah, ser Vai um pouco evasivo. invadir, Isso, a né? família também, sabe? Eu já Sim. tive situações que eu fui falar assim com uma família que é família típica e tal. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas eu queria dizer o seguinte: olha, como que a gente pode ajudar? Uhum. Como que a gente pode Acho que é o ajudar primeiro para passo. então, só que aí, sabe o que aconteceu na época, assim, desse episódio? Parece que eu senti que a família não recebeu bem isso. E até distanciou, que assim, o sentimento que eu tive, eu posso estar muito enganado, Sim, tá? mas deu essa impressão. Isso, essa é a impressão que eu tive. Mas era que, tipo assim, tipo, tá tratando a gente como um coitado. Não é Isso. esse, não é o termo bom, tá? Também Sim, não, tá, sim, gente? sim. Mas Mas assim, entendemos o contexto. entendeu? O É que que você porque pode já são dizer? pessoas feridas, né? Então, com o ferido, até aquilo que você não fala pode ferir. O seu olhar, de passar rápido, pode ferir. O falar também pode ferir. Qualquer coisa pode ferir, porque tá ferido. Né? Então, assim, nessas situações aí é complicado, né? O importante é você fazer a sua parte. Agora, eu acho que o primeiro passo é isso. Como que eu posso ajudar? Por exemplo, um caso icônico da minha filha. Eu estava em Salvador visitando minha família e num shopping, do nada a menina se jogou no chão. Né? Deu um piripaque lá, aquela cena de birra, que parece birra, né? E eu, ai, Deus, não conheço, né? Mas não posso sair do lado, porque vai que ela apronta alguma. Não conheço, mas fico lá, né? Sofrendo. Ai, menina, levanta, né? E acaba essa crise, né? E uma pessoa, uma mulher que estava do lado, falou: Olha, desculpa a invasão, mas eu percebi ela falando batata. E olhando para o Mac, eu vi você se dirigir na pizza. Será que não é isso que gerou a crise, né? Tá vendo? Uma observação que ela fez me ajudou. E ela chegou já pedindo desculpa. Desculpa, não quero ser invasiva, mas enfim, tô aqui para te ajudar. É isso. Ai, teu filho chegou aqui no Ministério Infantil, por exemplo. Como que eu faço para ajudar? O que que ele gosta? Né? Como que eu faço para conquistá-lo? Me dá umas dicas, né? No sentido assim, tamo junto, né? Mas assim, me dá umas dicas para ser mais rápido esse processo, né? É isso, não tem o que fazer, porque cada um é único. Um dia eu recebi uma ligação de uma amiga minha, falou, ai, eu fui convidada para o aniversário de uma criança com autismo. O que que eu compro? Eu não sei, depende do sexo, da idade, do que ele gosta. Cada ser humano é único. Não é porque é autista que todo mundo gosta da mesma coisa, né? Então, assim, não existe isso, né? Cada um é de um jeito, cada família é única. Sei. Ó, tô aqui para te ajudar. Uma vez eu estava no shopping,
Eu, a Letícia e a Larissa. E aí meu carro estava parado na área descoberta. E caiu aquele toró clássico de Ribeirão que acabou o mundo. Eu falei, gente, como é que eu vou com essas duas pegar o carro, né? Ferrou, não posso deixar duas crianças de 4 anos aqui sozinha no shopping. Encontrei uma família na igreja. Lena, você tá precisando de ajuda? Tô. Você pode só olhar as duas enquanto eu pego o carro, eu venho aqui e aí vocês. Entendeu? É isso. Às vezes é só oferecer algo ali. Uhum, Posso te ajudar de alguma forma? Não sei como, mas posso? É o que você uhum. fez. Ah, que bom. Não, 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 assim, não fique com receio por causa da Sim, reação que você teve. Porque sim, ali era uma família ferida, era uma exceção. sim. Mas em regra, nossa, ajuda é sempre muito bem-vinda. Ô, Lena, e assim, agora voltando um pouquinho, você falou que do apoio que vocês têm, que vocês dão uma para as mulheres, especialmente as mulheres que são abandonadas pelos maridos, nesse processo. E, né, também para a gente não santificar as mulheres, também tem os maridos Sim, que as mulheres que fazem isso, né, e tudo. isso. É, eu depois que eu Lógico que numa proporção é muito menor, muito muito menor. menor. E eu ia falar exatamente isso, assim, é porque, assim, eu, no campo missionário, eu convivi com uma cultura muito machista e tal, e de muita ausência paterna, de abandono, e etc e tal. E de um tempo pra cá, e aí a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala na internet, né, porque senão dá margem para muita interpretação, mas eu vou tentar aqui dizer o que eu quero dizer, para te fazer uma pergunta, tá? Um tempo atrás eu fiquei pensando, falei, cara, hoje eu entendo porque tem pais que abandonam seus filhos. Não é legítimo isso de maneira Sim, não nenhuma, está é justificando. uma covardia, Sim. tá? E ninguém pode fazer isso de maneira nenhuma. Mas, né? Mas eu fiquei pensando, sabe por quê? Eu falei assim, puxa vida, sabe por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. E eu tô falando agora de minha como um pai de 3 crianças que são típicas. Sim. Tal, tem os desafios de todo ser humano, mas não requer esses cuidados, essa atenção 24 horas ali, Sim. aquela coisa assim que você fica mais alarmado e etc. E eu fiquei pensando, falei, cara, hoje eu entendo. Hoje eu entendo porque o peso da responsabilidade é grande, é uma coisa muito séria e tal. Então eu consigo entender. Por que que eu entendo? Porque esses caras, quando eles chegam lá na hora, eles veem, é muito mais fácil se aventurar. Então, né, na nossa cultura que fala muito. Constrói uma outra família. E Começa do exatamente. A zero. nossa cultura que fala muito do homem, o homem é aquele que é o pegador. Na verdade, esse é o menos homem que existe. É um Aí é moleque. fácil, É né? um moleque. Por É. quê? Porque Não assume homem, de responsabilidade. fato, é esse que vai até o fim, vai dar a sua vida Assume a e vai responsabilidade. dar a vida pela estrutura Sim. familiar, né? Com relação a isso, né, que aí eu imagino também, né, que seja essa dinâmica, né, uma proporção muito maior dentro dessa dinâmica familiar com as famílias atípicas, existe algum apoio no sentido assim, alguma instituição? Hoje eu sei que você, por exemplo, vocês ali como grupo devem dar essa estrutura, a pessoa recebe um diagnóstico, às vezes a família já é totalmente disfuncional. Aí chega esse desafio, aí pronto, o trem que já estava ali sem Afunda de vez. fundamento, acabou. Mas existe assim alguma instituição, alguma coisa, algum movimento nesse sentido, com esse olhar, sabe, Leandro, de chegar nas famílias ali, não sei, até de repente dentro da própria medicina, aparato da medicina dos médicos, assim, que tem esse olhar, você fala assim, opa, ó, estamos fechando um diagnóstico aqui, peraí que nós vamos preparar, precisamos chegar junto aqui dessa família, do pai, da mãe, vamos ver como é que é o homem aqui para dar um suporte ali, alguma coisa do tipo assim, ou não Imagina, existe? imagina. Nem próximo disso. Aliás, conseguir um diagnóstico hoje no Brasil pelo SUS é um milagre. Beira um milagre, literalmente. Então, muitas vezes a família se desconstitui antes do diagnóstico, No porque os processo, no sintomas processo. estão ali. É uma criança que não dorme, é uma criança que conturba qualquer ambiente social, ela não segue regras sociais, você não consegue educar, ela não entende. E aí você vai no. Vamos pôr uma coisa simples da vida? Vai no shopping e observa os olhares. Vai na igreja, não vou muito longe. E a criança foge lá do Ministério Infantil e vai fazer bagunça lá no culto. Observa os olhares. Vai numa festa de aniversário.
É um desafio para mim até hoje. Outro dia eu fui ela ataca a mesa do bolo antes de cantar parabéns. As outras crianças ficam inconformadas. Tia, ela tá pegando brigadeiro. Não pode, eu sei. Tia, ela pegou mais um brigadeiro. Eu sei. Menina, para de comer brigadeiro. Aí você planta ali em frente à mesa do bolo para tentar bloquear. Você nem curte a festa. Entendeu? É isso. Você vira guarda de mesa de bolo por causa do brigadeiro. Entendeu? Uma coisa simples, simples, mas tudo é um transtorno. Vai viajar. Vai viajar. Vai pra praia. Entendeu? Vai ver o que é sair de casa. Eu que tenho carro. Pega um ônibus. Entendeu? Vai procurar terapia pelo SUS. Então, estamos falando de coisas básicas, né? É um desafio gigantesco. E aí a criança. Aí a mãe fica estressada. Aí ela já para de trabalhar. Ok, o marido continua. Aí o marido chega em casa, a mãe está estressada, ela não dorme há meses. Aí já não tem. Sexualmente falando, já não tem mais nada. Aí já não. Se desconstrói. Aí é briga, é estresse. E aí você não tem suporte emocional e espiritual. Né? A essa altura, provavelmente, você nem diagnóstico tem ainda. Aí vamos falar das mais abastadas, que tem um convênio médico e que consegue o diagnóstico. Tá? Então já é um privilégio você ter um diagnóstico por um convênio médico, uma benção. Mesmo assim, a mãe para de trabalhar, a renda cai. Aí ela começa a se sentir frustrada, cansada, acabada, desconta no marido, começa a brigar. Aí o marido chega cansado do trabalho, chega em casa, a criança tá berrando. Quantas vezes meu marido chegou do plantão? Minha filha tava berrando, subindo nas paredes ali. Nossa, o plantão tava tão melhor que aqui. Você entende? Você chega acabado em casa e você chega à conclusão de aquele ambiente de estresse do hospital, de emergência, tá mais suave do que tua casa. É um ambiente de guerra. Entendeu? É guerra. Todo dia, toda hora. E quando a criança está em crise, é full time, é 24 horas. É uma loucura. Você não dorme, você fica zureto, 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 zureto. Então, assim, sobrevive a isso, sem Deus. Não tem como. Por isso que o índice de divórcio tem 80%. Nossa, é alto Aí assim. vai dizer, ah, é culpa do autismo? Vai lidar com isso pra você ver quão fácil é. Né? Sobreviver um casamento nesse contexto. Aí a gente fala, aí o homem foi embora. Ele não aguentou, não aguentou. Mas alguém vai ter que aguentar, né? Aí fica a mãe. Ela tem que aguentar. Aí o cara constitui uma outra família. Aí tem outros filhos na outra família. Aí ele já diminui a pensão. E essa mãe não consegue trabalhar, porque ela não consegue nem mandar essa criança para escola, né? E, e fica. Alguém está pagando um preço para ela. Morreu, acabou a vida dela. No sentido de sonhos, profissão, poder sair de casa, poder ter um momento de lazer, sair com o filho. Não existe isso. Não existe. Ela vai ter que ficar em casa, muito provavelmente todos os dias, todos os anos da vida dela, entendeu? E preocupada ainda de que se ela morrer antes, meu Deus, o que vai ser do meu filho? É isso. Então, assim, é mais fácil sair? Lógico que é mais fácil. Vai dizer para o meu marido que não era muito mais fácil para ele ter ido embora? Óbvio que era mais fácil. Ainda mais um médico, né? Arruma um monte de gente faz assim. Agora, ficar é para poucos. Tem que ser de Deus. Porque aí você paga o preço mesmo. Porque você vai pagar o preço junto com a tua esposa. E se tiver outros filhos, vão pagar junto o preço. Porque essa criança nunca vai ter a atenção que um filho merece. Entendeu? Porque o outro demanda muito mais. Aí ele amadurece antes, forçadamente. E ele vira intérprete, tradutor, segurador de crise, vira psicólogo, vira tudo com 4 anos de idade, entendeu? Então é um preço que ele tá pagando. Ele não pediu? Não pediu, mas é a vida. É a vida. É o que temos, né? Ou aprende a lidar com isso. Então, assim, enquanto isso, a mãe ainda tem que ter sabedoria de não gerar traumas eternos nesse outro filho. Ou até no sentido de que esse outro filho culpe o irmão atípico de todas as mazelas da vida dele. Então, assim, um monte de preocupação. E haja discernimento, sabedoria e revelação de Deus para o dia a dia. Haja. Então, quando eu falei no começo que eu vivo milagres diários, eu vivo um monte de milagres diários. Todos os dias.
Porque tem que ter muita sabedoria, muita. E eu falo eu, porque eu tô ali no embate, meu marido tá lá trabalhando, eu tenho que segurar as pontas. Aí ele chega, ele também tá ali tentando lidar, tentando aprender, e o remédio não deu certo. O que que você acha? Não, volta a dose, porque deu crise, não, o que que você acha? Não, vai. E ele tá ali, ó, full time, full time, full time, entendeu? Então, assim, é muito louco, é uma dinâmica violenta, violenta. Assim, não tem como sustentar isso sem Deus. Não tem como sobreviver sem Deus. Não tem, é impossível. Por isso que quando eu falei que o nosso apoio tem que ser espiritual, principalmente espiritual, porque aí você vê o índice de suicídio dessas mães. Outro dia, uma mãe que levou o menino para o shopping em Alagoas, Maceió, deixou o menino lá, abandonou o menino lá, com uma mochilinha, com medicamento escrito a hora que ele tinha que tomar um remédio. Ela deu tilt, o marido abandonou, ela psicóloga, precisando trabalhar. Ele não estava pagando pensão, ele não conseguia sustentar o menino, não conseguia sustentar ela mesma. Deu tilt, ela abandonou o menino no shopping. Lógico, óbvio. Pegaram filmagem, shopping tem câmera em tudo que é lugar, descobriram fácil quem era, ainda foi presa, entendeu? E aí, o que que a gente faz com isso? É um desafio, né, Nena? Ó, pra gente aqui pra reta final, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Existe algum modelo almejado de suporte, assim, alguma referência a algum outro lugar que não o Brasil? Assim, porque assim, pelo que você compartilhou, e graças a Deus, porque tem você e as irmãs, essa outra irmã que eu não conheço ainda, que formaram esse grupo aqui, então Deus é bom, porque Deus tem dado meios, Sim, né, para suportar essas famílias que de outra forma não teriam, né? Então sim, você tem um grupo aí de 100 mulheres que de outra forma elas não teriam, então você sim. está ali servindo, fazendo a sua parte, aquilo que Deus confiou. Isso já é uma bênção, né? Mas assim, olhando de uma forma geral, ainda tem muito a galgar, alcançar assim, Sim, uma longe estrutura do ideal, né? mínima, né, para essas famílias que enfrentam esse desafio. Existe algum modelo, né, assim, algo, sei lá, de fora, alguma coisa assim, ou até mesmo sonho, algum sonho seu, sabe assim, que você vê, puxa, alguma coisa que Deus já gerou no seu coração, quer dizer, isso, o grupo já é, né, que vocês já Sim, estão sim. galgando esses passos aí da instituição para suportar, mas o que que você pensa sobre isso? Existe alguma coisa assim que Ah, você se espelha também? existem algumas cidades, tudo iniciou com mães, né, inclusive, e elas se associam e criam uma estrutura não só de apoio entre elas, mas também de suporte terapêutico para os filhos. E aí que veio, por exemplo, a AMA, que é a Associação dos Amigos Autistas, a APAI, né? O Ansullivan, que tem aqui em Ribeirão. Lógico que são estruturas diferentes, porque eles dão um atendimento terapêutico, pedagógico para as crianças, fornecem terapia, assim, palestras para essas mães. Mas eu diria que assim, tudo começa no espiritual. Pelo menos a minha experiência, eu não estaria aqui sem o espiritual. É, então, assim, primeiro é o espiritual, segundo o emocional, terceiro o físico, o material. Óbvio que você tem que ter comida na mesa, né? Mas, assim, começa no pão espiritual. Então, essa estrutura baseado em algo que tem como principal foco o espiritual, não tem. Não existe, não vi ainda. É um sonho ter um lugar, um espaço, onde a gente dê esse suporte espiritual, emocional, material, esse acolhimento que a gente faz via WhatsApp, porque a gente não tem esse espaço físico, e que complementa com uma visita aqui, uma visita ali, entendeu? Mas assim, a gente queria ter um lugar. Um lugar físico mesmo, para ser a nossa sede. O lugar onde a gente recebe as doações, porque hoje, por exemplo, a gente já recebe na garagem da Ednet, do prédio dela, e de lá ocorre a distribuição das cestas básicas, das roupas, de tudo mais. Então, as mães vão lá, ou às vezes paga-se um motoboy para fazer entrega, tal. Então, essa dinâmica, se a gente tivesse um lugar físico, né, seria o ideal. E é o nosso sonho, é institucionalizar, abrir essa associação, que a gente está orando ainda, vendo aí. A gente já sabe como não deve ser, né? Estamos excluindo algumas hipóteses, mas eu creio que nesse funilamento Deus vai dar a direção do que é, né? E mais para frente, né, o sonho é ter esse espaço físico. Começando com o espiritual, primordial, que é o que vai dar sustento. Porque se perder a fé e a esperança,
Não dá para viver, é muita sobrecarga. É uma demanda de guerra mesmo. Ô, Lena, acho que nós vamos ter que marcar mais uns papos, né? Se Que conseguir, não. se conseguir na sua agenda que quase não faz nada, quase. Ó, antes da gente ir pro presente da renúncia, é, eu queria pedir para você, a gente sempre no finalzinho pede para o convidado compartilhar um texto bíblico que é marcante na vida, ou que gosta muito, ou que é do momento agora, sabe? De vez em quando Deus às vezes vai Sim, ministrando no nosso coração, é um versículo do momento. Ou pode ser até uma música, é um louvor quem que sabe? é poesia, é Bíblia, Palavra é cantada. palavra cantada, né? É, queria que você compartilhasse, né? E aproveitar, você já deixa uma mensagem aí para as mães que vão nos acompanhar, que estão neste desafio, né? Tem essa luta que ao mesmo tempo é tão desafiador, mas que ao mesmo tempo também existe esperança no meio disso tudo, porque a gente crê no Senhor, sabe Sim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, por mais que a gente não entenda, né? sim. Enfim, compartilha aí, minha irmã. O meu versículo do momento é Filipenses 1, não lembro o versículo. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, né? É o que me sustenta. Eu não sei se ele vai cumprir ainda em vida aqui na Terra ou só no porvir, mas eu creio que ele vai cumprir. E aí eu me inspiro em José, falecendo, fez o povo prometer que levaria os ossos, porque ele tinha certeza que eles iam sair, que tinha uma promessa, né? Então eu creio nessa promessa, não sei quando, se em vida ou se em pós-vida, né? Enfim, materialmente falando, mas Deus há de cumprir. Então isso me sustenta, né? E então a minha palavra é para você mãe atípica ou para você mãe típica que está passando por muitas lutas, né? A gente vê aí drogas, tantos vícios, tanta dificuldade para se criar, principalmente adolescentes hoje, né? Não desiste, né? Aquele que começou a obra, tá com você, é fiel, ele vai te sustentar, ele vai te dar sabedoria, busca nele. O teu sustento tá nele, tua estratégia tá nele, o escape, tudo, o início, meio e fim, busca, ele vai te dar, né? Porque aquele que bate, abre-se-á, aquele que procura, vai achar, né? É uma promessa de Jesus. Então, não se deixe vencer, né? Há uma luz em todo o túnel, por mais longo que ele seja. Amém. Que bênção, Lena. Glória a Deus. Ô, Lena, muito bom te ouvir. Minha irmã, nem falei, né? A primeira vez que eu Ah, é te vi, verdade, né? pô, verdade. Mas vai ficar pro próximo. Mas assim, resumindo, foi no Conselho de Pastores que você foi falar exatamente a respeito. Ixi, tem anos isso, hein? Deve ter uns 8, não, que uns 10 anos já, Lena. Que você foi levantar essa bandeira para adaptação para as igrejas receber ah, as famílias, né, atípicas, Sim, né, e ter esse processo de inclusão, e eu achei fascinante. Na época eu estava no sertão, eu estava visitando aqui Ribeirão, e coincidiu. coincidiu, né, de ir Que bacana. ver você lá, e eu Mudei. fiquei, Nossa, fui muitas igrejas em Ribeirão. Nossa, muitas. e foi uma benção. Espero que esteja dando bons frutos. Mas já está. Tivemos até o primeiro congresso de inclusão na igreja, feito pela Assembleia de Deus, Ó, que legal. em dezembro do ano passado, dia 6 de dezembro. O primeiro congresso foi em Ribeirão Preto. Uma Ó, benção. Vamos avançar. amém. Ó, o que que você trouxe aí para Ah, eu nossa trouxe uma dinâmica? revista. Ah, Sabe por conte, quê? compartilhe. Seguinte. Quando eu estou nos meus momentos, ai, eu preciso de um tempo para minha cabeça, eu amo ler, né? E às vezes um livro é algo muito complexo se a mente estiver muito sobrecarregada, então eu pego uma revista, como eu falei, eu sou apaixonada por imóveis, essa coisa do lar, da casa, me remete a coisas muito boas. Então eu tenho várias revistas de arquitetura, não é minha área, mas eu amo, né? A ideia de você trocar uma tinta de parede já mudar a cara do ambiente, receber melhor um convidado, o teu marido, enfim, fazer uma mesa, amo essas coisas. Então, amo receber, na verdade, né? Então, essa coisa de casa é algo que me relaxa a mente. E quando você pensou em algo para, enfim, né? Abrir mão, a revista que me remete à casa me remete também a algo que eu gosto muito. E quando eu falo que eu gosto muito, a gente tem que colocar tudo, né, submisso à vontade de Deus.
Então, óbvio que não tem nenhum problema em ver revista de casas, nenhum, mas é só uma analogia no sentido de que temos que submeter tudo à vontade de Deus, né? Até uma revista, às vezes é uma revista com um monte de bobagem, que não vai dar frutos nenhum, né? Não vai acrescentar nada de bom na nossa vida. Antigamente a gente via aquelas revistas de fofoca em salão de beleza, né, tal. Não acrescenta nada, né? Hoje a fofoca é no Instagram. No Instagram. Tá todo mundo lá fazendo a unha no Instagram agora. Então, assim, hoje eu tento colocar tudo diante de Deus. Até, tem um inquilino querendo alugar um imóvel. Deus, se não for para ser bênção para o dono do imóvel, se não for para ser bênção para ele que vai morar, afasta. Tudo, absolutamente tudo. Deus está me ensinando a colocar mais coisas ainda submetidas a ele. Até uma, entre aspas, uma bobagem de uma revista. Então, por isso que eu trouxe a revista. Ah, que benção. E é boa essa? Muito! Você vai deixar aqui, viu? Esse eu amo, porque tem um cavalo em frente a um lugar que tem uma praia e uma grama. Ok. Remete à natureza, Deus. Ó, você sabe que eu adoro arquitetura também. Amo. Não Todos manjo de nada disso, mas gosto de Nem eu. construção civil e de arquitetura. Ô, Lena, que benção, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado por ter aceitado. Assim que no início do podcast que eu tava orando, eu quero trazer outras famílias atípicas aqui também. Vou te dar o telefone da Janete. Aí, ó que benção. Maravilhosa. Isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração para a gente dar voz, né, para essas pessoas que têm essa luta e poder testemunhar também, dar voz e também, a partir do testemunho, gerar esperança em outras famílias também, né? Exato. Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando sua casa, sua família, que Deus continue te dando força para você continuar aí nesses caminhos que Ele te enveredou, né? É uma bênção. E no que a gente puder ajudar, servir de alguma forma, conte com a gente também. Conte aqui com Pode Congregar. Nós somos pequenininhos ainda, mas Não desprezei os pequenos. isso mesmo. Não sei onde que o Senhor vai nos levar, né? Mas estamos juntos, tá? E obrigada a oportunidade, né? Por estar levantando essa bandeira, que na verdade é um propósito, né? Como eu falei, e poder levar essa palavra de esperança, né? Que nos sustenta. Se me sustentou, fez bem para mim, acho que eu tenho que compartilhar, né? Essas experiências, essa vivência, essa minha ligação com Deus, né? Que é o meu sustento. Amém. Que maravilha. Deus continue abençoando aí o programa. Vou te pedir para você orar por mim, por nós aqui em casa e pelas pessoas, né, que vão nos acompanhar. Abençoe a vida da galera aí, por favor. Pai amado, estamos aqui encerrando esse podcast, colocamos diante de Ti no começo e cremos que essas palavras, tudo que foi falado, tudo que foi direcionado, né, vai gerar bons frutos e que essas sementes sejam plantadas em todos os corações das pessoas que vão nos ouvir e que realmente gerem frutos eternos, frutos de esperança, frutos de dias melhores e fé. Acima de tudo, uma fé inabalável, uma fé, um descanso em Ti, uma confiança e um relacionamento íntimo contigo. É isso que desejamos para cada ouvinte, que eles aprendam a viver em intimidade, 24 horas contigo, que é Tu que és o nosso sustento para toda a vida. Muito obrigado por esse podcast, pela vida do Maico, da casa dele, das meninas, da Bruna, que o Senhor continue a abençoar, direcionar, conforme os teus propósitos maravilhosos. Livra-os do mal, abençoa todos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Que bênção. Ô, gente, ó, esse foi o Pode Congregar com a Lena, uma bênção. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Que bom, que Deus possa animar o seu coração, que a partir assim, do testemunho da Lena, a gente possa ser mais gratos a Deus, né? A gente sabe que a vida é dura para todo mundo, mas a gente precisa agradecer a Deus e ver que assim, sempre vão haver pessoas com desafios maiores do que os nossos. A gente não vai desprezar os nossos desafios, nem os desafios de ninguém, porque dor é dor, luta é luta, mas a gente pode entender que a gente não está sozinho, né? O Senhor está com a gente. Então, obrigado por você ter nos acompanhado até aqui.
segue a Lena nas redes sociais, acompanha o trabalho da Lena. A Lena é uma bênção, uma mulher de Deus, que tem uma voz ativa aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que você pode ser muito abençoado. Às vezes a gente segue tanta bobagem por aí, segue a Lena, tá? Acompanha também o trabalho dela, o trabalho que ela desenvolve tanto com as mães. Se você quiser se envolver, procura a Lena, como você pode ajudar. Às vezes você está assistindo aqui, você não tem o tipo de desafio que a Lena tem, mas você pode ajudar. Você pode investir, seja doando cesta básica, seja sendo suporte de alguma forma. Quem sabe é Deus e aquilo que Deus colocar no seu coração. Então, se Deus despertou aí no seu coração algum tipo de sensibilidade, algum tipo de visão, isso não é por acaso. Então, se envolva, sirva. Essa semana, ontem, estreou um podcast aqui com o Bispo Ovídio, Lene, ele fala assim que servir a Deus servindo as pessoas, Não, amar a Deus amando as pessoas, não né? tem como ser diferente. Então, vamos embora juntos que, por mais que os desafios sejam grandes, né, Lena? Se a gente cada um fizer um pouquinho, assim, uma parcelinha, a gente Beleza. consegue muita coisa em nome de Jesus, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Ô, Lena, que bênção. Muito obrigado. Sim, te passou o telefone dele, Janete.